que vão adiante de nós. Faz para nós deuses aí. E Arão, por falta de palavra, Arão obedeceu ao povo. E ali nós observamos, irmãos, total falta de respeito. Sabe por quê? Deus havia dito alguns dias atrás para o povo que o povo não deveria fazer imagem de escultura para adorar. Deus havia dito. Da mesma forma que Deus disse para Adão: ei, Adão, não come da árvore, não desfruta da árvore. Da mesma forma que aquele filho pródigo não tinha o direito de pedir para o pai a parte da fazenda, mas por falta de reverência, de respeito, Adão comeu do fruto, o filho pediu para o pai a parte da fazenda, e Arão fez o bezerrão para o povo. Mas por que Arão fez o bezerro? Se Arão tinha conhecimento da palavra. Peraí, Arão foi aquele que fez os sinais através da mão dele, porque grande parte dos sinais não foram feitos pelas mãos de Moisés. Moisés ordenava e eram feitos pelas mãos de Arão. Peraí, Arão foi aquele que Deus também convidou ele, Moisés, e mais 70 dos anciões para subir o monte com ele, para ouvir a voz de Deus. Arão era aquele que ouviu Deus bradar, viu o monte fumegar, a terra tremer, viu o sonido de buzina, a voz alta de Deus, dizendo os 10 mandamentos, aquilo que o povo devia e não deveria fazer. E este Arão, se ele ficasse no pé do monte, no meio da congregação, anunciando as verdades de Deus, o povo não se corrompia. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Sabe por que o povo corrompe? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada de forma que gera temor, medo. Alguém abre para mim Abacuque, capítulo de número 3. Versículo de número 2. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Está no Velho Testamento, Abacuque. Abacuque, capítulo número 3, versículo de número 2. Ouve, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. A palavra temi aí, no original do hebraico, é yara, que significa temor, reverência, ter medo, ouvir a tua palavra. Aí Abacuque está falando assim: ei Deus, eu ouvi a tua palavra e eu senti um respeito profundo pela tua palavra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha só, Abacuque aqui, ele diz: ei, eu ouvi aquilo que Arão deveria ter feito para que o povo permanecesse no respeito profundo para com Deus, mediante a reverência para com Deus. Arão não fez. Quer ensinar a palavra de Deus, quer falar a palavra de Deus.
com verdade, com veracidade, decretando aquilo que Deus havia dito. Mas ele não fez isso. Agora, quando Abacuque ouve a palavra de Deus, ele fala: Senhor, eu ouvi e a temi. Ele está dizendo aqui: eu senti um respeito profundo pela tua palavra. Ó Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Interessante você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, é só ira de Deus. É só Deus dizendo que vai matar, que vai arrebentar, que vai destroçar. É só você ler os 3 capítulos de Abacuque. No capítulo 1 e 2, Deus falando com Abacuque. No capítulo 3 foi: já ouvi, e eu estou sentindo respeito pela tua palavra. E é esse respeito que eu tenho que me gera medo também. Porque se não gerasse medo, ele não lembrava da ira. Aí ele falou assim: ó, lembra-te na tua ira, lembra-te da misericórdia. E Abacuque, quando a palavra de Deus ela é imposta, que ela é pregada, anunciada com as verdades bíblicas, o povo teme. Podemos observar a igreja do passado, irmãos. A igreja dos nossos antepassados, as palavras eram verdadeiras. Esse negócio de massagear começou do tempo para cá, com essa nova geração, que tudo pode, que Deus não vai, que Deus, que é isso? Deus não se preocupa com isso, não. Jesus já morreu pelos seus pecados. Hoje tem até tem a graça sobre graça, é um negócio dos infernos. Não, que isso, não precisa se preocupar com nada disso, não. Mas Abacuque, quando ouviu aquela palavra com temor, ele falou: agora eu sei que o trem vai ser avivado, porque vai gerar mudança dentro das pessoas. Eu quero saber qual filho muda, que está no erro, que o pai não pegar e não dar uma sova nele, um pau. Quero ver qual filho que muda na conversinha. Não, filho, você não precisa fazer isso, não. Nunca vi um filho mudar assim, irmão. Alguém conhece alguém que mudou assim? Ah, filhinho do coração bonitão. É taca, irmão. Porque se muda assim, então Deus é mentiroso. Porque Hebreus capítulo de número 12 diz que Deus castiga e corrige a quem Ele ama. Aí Ele ainda diz que nós, como pais, nós agimos assim com os nossos filhos. Para quê? Para que eles se voltem à obediência a nós. Agora o Deus que nós, Deus dessa época agora, Ele é totalmente diferente. Ele é manso, Ele não gera medo, né? Não, mas Deus não pode gerar medo de ninguém, não. Me prova. Me prova, só você vai me ensinar. Já está feito, alguém disse que Deus não gera medo de ninguém. Então não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Se esse Deus não gera medo, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, além de gerar medo, Ele amaldiçoa. Não amaldiçoa, pastor Cícero? O Deus da Bíblia. Mas é o Deus que faz tudo isso por quê? Por amor a nós. Por amor a nós. Para que nós não nos corrompamos. E para que nós não vivamos debaixo do pecado. Porque se não houver correção, nós não vamos nos voltar a Ele. Se você chegar numa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor aí fora, e você falar para ele que Jesus ama, Jesus te ama. Eu sei que ama. Eu sou do tempo que as pessoas, quando encontravam desviado na rua, jeito de ver irmã de ciclo de oração dizer isso, encontravam desviado na rua, botava o dedo no nariz dele e falava assim: a sepultura está aberta, ou tu te converte,
você vai entrar nela. Não tinha conversa fiada. Não tinha negocinho de. Esse negócio de Jesus te ama, quem inventou fomos nós. Jesus te ama. Jesus não ensinou nós pregarmos para ninguém assim. Jesus ensinou nós pregarmos assim: arrependei-vos. Ou você se arrepende, ou sofre o dano. Ou você se volta para a verdade do Evangelho, ou você sofre o dano. Arrependei-vos. E tem mais uma: produzir fruto digno de arrependimento. Além de se arrepender, você ainda tem que produzir o fruto digno de arrependimento. Agora Arão chegou, deixou o povo fazer do jeito que queria, né? O povo chegou em Arão e falou: não, o negócio aqui é diferente, rapaz. Aqui tem ouro, aqui tem prata. Os pastores hoje em dia, irmãos, eles estão massageando o ego do povo, porque o que o povo dá para ele é o que eles querem: ouro e prata. Aí quando acha um pastor doido, que não está nem aí, nem para o ouro, nem para a prata, aí o povo fica doido, né? Fala mal, critica, mas toma a Bíblia de manhã, de tarde, à noite. Por quê? Porque não está preocupado com o ouro e com a prata. Primeira coisa que Arão pediu: quero o ouro. Tem ouro? Traz o ouro. Traz o ouro, que é a glória do homem. Eu quero a glória do homem. Vocês não querem que eu faça isso? Vou fazer, ué. Do jeito que vocês querem, só trazer ouro. Pronto. Tá do jeitinho que vocês querem. Vou fazer o altar. Vamos sacrificar. Depois que sacrificar, nós vamos comer, beber e festar. Não é isso que está acontecendo hoje, irmãos? Você não vê mais, irmãos, o povo chorar quando ouve a mensagem. Alguém leia para mim Neemias capítulo 8. Neemias capítulo número 8. Vou antecipar aqui que já estava. Neemias capítulo de número 8. Alguém leia para mim do versículo 1. Olha só a reverência. Eu vou falar rapidinho aqui. Aqui nós observamos a reverência para com a palavra de Deus. Total reverência. Leia para mim. É versículo 7. Não, 2, 3. Pode ler. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem. Ouvir a palavra de Deus. No primeiro dia do 7º mês, ele leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas. Desde a alva. Olha só. A lei começou a ser lida na alva, às 6 horas da manhã, mais ou menos. Continue. Desde a alva até o meio-dia. Até ao meio-dia. Sabe como que era a situação do povo? Estava todo o povo de mamana caducando, crianças de peito, crianças de braço, todo o povo de pé, irmãos. Todo o povo, 6 horas, leu o livro até meio-dia. Olha a reverência para com a palavra de Deus. E aí continua. Perante os homens e mulheres e sábios, e ouvindo de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Todo mundo atento. Leia para mim ainda. Versículo 9. 8 e 9.
Neemias 8 e 9. E leram o livro na lei de Deus. E leram o livro da lei de Deus. E declarando e explicando o sentido. Eles estavam declarando o que estava escrito e ainda estavam explicando. Esdra estava explicando, estava explanando a palavra. Continue. O sentido. E fazia que lendo se entendesse. E Neemias, o que era o Tirsata, como que é? Tirsata. E o sacerdote Esdra, e o escriba e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E sabe que palavra que eles estavam lendo aqui? A Torá, o Pentateuco, o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você já leu o livro de Levítico? Você já leu o livro de Números? Você já leu o livro de Deuteronômio? Deus falando sobre as bênçãos, sobre as maldições, Deus falando do tratamento, do julgamento que viria sobre o povo. É só você ler os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai entender. Você vai entender quão terrível é Deus. E o povo, ouvindo essas palavras, eles choravam. Sabe por que eles choravam? Porque eles sentiam reverência, respeito profundo pelo que eles estavam ouvindo. Gerava dentro deles um temor, algo que eles não podiam se conter, e se derramavam em lágrimas, porque eles sabiam que eles tinham que viver aquilo para se manterem vivos, porque senão eles não subsistiriam mediante a presença de Deus. Hoje você vai nos cultos, a pessoa está rindo, está brincando, está bagunçando. O pregador está pregando, está conversando, batendo papo, está negociando, está desatento. Mas naquela época, o povo estava atento. Sabe por que o povo estava atento? Porque o povo sabia que se passasse algo desapercebido dos ouvidos dele e ele transgredisse, ele não ia ser dado por inocente. Ele iria ser apedrejado, ele ia ser extirpado do povo e apedrejado, porque transgrediu a lei do Senhor. Não, mas hoje nós estamos na graça, Jesus morreu por nós e a lei já foi, né? A lei é passado. Jesus não aboliu a lei. Na verdade, a graça, ela faz com que nós cumpramos a lei. É totalmente o inverso. Porque a graça faz com que eu haja com amor, com respeito profundo e cumpra a lei de Deus. É assim que a graça age. Ela faz eu, através do meu amor para com Deus, cumprir todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos, todas as suas leis. Porque agora eu faço porque eu amo. Eu não faço mais, mas agora eu não faço por medo. Não, eu faço porque eu amo. Naquela época eu fazia um bocado de medo, mas agora eu faço porque eu amo. Porque o meu amor agora por Deus, ele superou o meu medo. É aquilo que eu falei. No começo é o medo, depois é o amor que gera o respeito. É o respeito alcançado pelo amor. Por quê? Porque agora eu sei quem Deus é. Eu conheci o caráter dele. Eu sei quem é meu pai espiritual. Eu sei como ele age. E eu sei por que ele age assim. Eu sei de que maneira ele age e por que ele age desta maneira. Então eu, por respeito, porque eu amo, eu cumpro todos os seus mandamentos.
eu vivo conforme Ele me manda viver. Olha que coisa diferente, né? Então o medo passou. Por que passou o medo? Porque agora o que foi gerado em mim foi amor e total respeito ao meu Pai. Lembra do tema do ensino? Lembra do tema do ensino? Se eu amo meu Pai Celestial, eu o respeito profundamente através do meu amor para com Ele. Agora o meu amor para com Ele, o sentimento de amor que eu tenho para com Ele, me faz sentir prazer em respeitá-lo, em honrar os seus mandamentos, em viver conforme Ele quer que eu viva, em fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E eu tenho prazer. É que nem Paulo disse, que o homem interior tem prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. Agora tudo mudou. Então eu faço hoje, eu faço porque eu amo, eu faço porque eu tenho prazer. Já não tenho mais medo. Agora medo tem que ter. Quem que tem que ter medo? Quem não obedece. Aí o medo tem que continuar. Quem obedece, quem não vive, tem que ter medo. Por que tem que ter medo? Hebreus capítulo 10, aquilo que nós lemos. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação de ardor de ira. Aí eu tenho que ter medo, porque é ardor, aí é ira que vai ser jogada sobre mim, se eu não estou obedecendo, se eu não estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Aí o buraco está mais embaixo. E se eu tenho reverência, se eu tenho esse cuidado todo para com Deus, né? Eu respeito Ele profundamente. E se eu respeito Deus, eu respeito a Sua palavra, eu respeito o tempo de Deus, né? Aqui, por exemplo, os irmãos estão respeitando o tempo de Deus. Por que estão respeitando o tempo de Deus? O nosso horário já acabou, do horário do homem, mas no tempo de Deus é a palavra dele que está sendo anunciada e tem que ser respeitada. Glória a Deus. Tem que ser respeitada. Aquele povo de Esdras começou 6 horas, foram parar meio-dia. Atos capítulo 2, capítulo 20. Atos capítulo 20, do versículo 7 ao 11. Paulo, ele começa a pregar a palavra de Deus. Era 6 horas da tarde, o primeiro dia da semana. Ele foi servir a ceia para os irmãos. O sábado é o último dia da semana, é o 7º dia. O horário de Israel é diferente do nosso. Às 18 horas de Israel já muda-se a data do dia. Às 18 horas do sábado em Israel, naquela época, já era o primeiro dia da semana. 18:01 já era o primeiro dia da semana. Para nós seria o domingo, já seria o domingo. Tanto é que para os adventistas, às 18 horas da sexta-feira já é sábado. Eles já começam a guardar o sábado. E às 18 horas do sábado já é domingo para eles. E Paulo, no primeiro dia da semana, no início do primeiro dia, às 18 horas, ele começou a pregar a palavra. A Bíblia diz que ele alargou a mensagem até meia-noite. 6 horas já tinha pregado. E à meia-noite, por causa das luzes, foi pregado esses dias aqui, Eutico caiu da janela. Paulo desceu, viu que o menino estava vivo, voltou e continuou pregando até a alvorada, às 6 horas da manhã. Você sabe o que é um pregador pregar 12 horas e ninguém sair do culto? Por quê? Respeito profundo pela palavra. Porque sabe quem está falando ali é Deus. Sabe que a palavra é dele e ela tem que ser reverenciada, respeitada. É do jeito que ele quer e não do jeito que nós queremos. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter decência e ordem. Aquele texto não tem nada a ver com tempo e nem com horário de culto.
Paulo estava falando da baderna que estava a igreja de Corinto, né? Todo mundo queria pregar ao mesmo tempo, todo mundo queria falar línguas ao mesmo tempo. E Paulo falou: não, tem que ter decência lá. Tá? Porque se Paulo tivesse falado para a igreja de Corinto que tinha um tempo determinado para o culto, ele tinha errado lá, né? Ele tinha errado então em Atos capítulo 20. Uai, você fez feio lá em Atos capítulo 20 então, né? Porque lá você passou do horário, e aqui você fala que tem que ter horário. Que baderna é essa? Mas o tempo é advindo da parte de Deus. Certo é que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, há um início para tudo. Esse início é o início que Deus determina para o homem. Por exemplo, eu tenho minha data de início de existência. Eu nasci no dia 15 de abril de 1973. O horário não me lembro, né? Mas foi naquele dia, um certo horário. Ali iniciou o meu tempo. Agora, o tempo final quem determina? É eu ou é Deus? É Deus. Então, para nós homens, existe tempo para começar, mas o tempo para terminar, quem determina é Deus. Esse negócio, porque o culto tem que ser até tal hora, porque eu até entendo situações. Por exemplo, tem uma irmã ou tem um irmão que o esposo ou a esposa não é crente, e para não ter problema tem que ser mais cedo. Então eu como pastor já sei disso. A pessoa se levanta e vai embora, né? Porque ela tem algo que ela precisa dar um bom testemunho na casa dela, porque ela quer ganhar um esposo, ela quer ganhar esposa, né? Então por causa disso eu pego e vou embora mais cedo. Mas o tempo é determinado por Deus. Nós vimos esses tempos atrás lá nos Estados Unidos uma igreja que começou o culto, e o culto foi mais de 3 meses de duração. O culto, ele começou e só foi terminar, acho que depois de 3 meses, quase 4 meses depois que o culto foi acabar. Por quê? Porque o tempo para começar é do homem, mas o tempo de terminar é de Deus. E aí eu demonstro minha reverência para com Deus. Um jovem caiu, morreu, mas foi ressuscitado, mas que não abandonou aquilo que ele tinha ido ouvir. Várias vezes eu já ensinei aqui e vi irmãos adormecidos nas poltronas. Você entende? Eu entendo. Cansaço físico, está esgotado, está cansado, mas você não vê levantar para ir embora, porque entendeu que existe um tempo, e esse tempo é de Deus, e ele exige total reverência, ou seja, respeito para com o tempo que é dele, porque ele é o Deus do tempo, e ele exige reverência para com isso. João capítulo 2, versículo 4. Alguém lê para mim? Jesus em Caná da Galileia. Pode ler? João capítulo 2, João capítulo 2, versículo 4. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava falando acerca de tempo. O tempo do início que Deus determinou, Ele vai decretar. Não é o homem e nem a mulher. Ele estava falando para a mãe dele: Maria, não é minha hora ainda não. Ou seja, não é você que determina o tempo para mim. O meu tempo está advindo de você.
quando chegar o meu tempo, vai se concluir. Mas certo é que Maria, ela tinha uma percepção muito grande, e ela já estava entendendo que estava muito próximo do tempo, e ali realmente começou o ministério de milagres na vida de Jesus, mas o próprio Jesus dizendo que o tempo ali era de Deus, ou seja, se ele disse que o tempo não era chegado e ele estava obedecendo totalmente o Pai. Uma coisa que eu tenho que falar aqui, interessante, eu falei sobre a palavra deferência, que significa respeito e consideração em relação a um superior, a uma autoridade superior. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo 1 ao 5. Segundo Samuel, capítulo 16, alguém já abre para mim? Segundo Samuel, capítulo 16, versículos 5 ao 10. E eu já estou quase encerrando. Pode ler. 23, do 1 ao 5. Leia rápido, um bom tom. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que oferissem na boca. Desse um tapa na boca dele. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Olha só, Paulo tinha muita autoridade, irmãos. Quando o sumo sacerdote Ananias mandou um servo dele meter a mão na boca de Paulo, quando Paulo falou para eles que ele tinha plena consciência que ele não tinha nada que condenasse ele mediante a consciência dele diante de Deus. E o sumo sacerdote mandou: meta a mão na boca desse cara sem vergonha. Então tupiu a mão na boca dele e foi. Já proferiu a palavra de julgamento sobre aquele homem. Falou: rapaz, quem é você? Deus vai te ferir, Deus vai te castigar, rapaz. Continue. E os que ali estavam disseram injúrias ao sumo sacerdote de Deus. Aí o povo falou: ei, você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Olha o que Paulo diz. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Tem outra tradução que diz assim: de nenhuma autoridade de Deus. Aí você vê Paulo, aí entra a palavra deferência, que está relacionado à reverência. A reverência a Deus, ela tem tudo a ver com a deferência, que é o respeito para com os líderes. Aí Paulo diz, cabra mete a mão na boca dele, ele lança a palavra de: rapaz, Deus vai te castigar por causa disso. Aí o cabra disse: você está falando contra o sumo sacerdote? Paulo falou: pai, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: nenhuma palavra de maldição se lança contra um príncipe de Deus, ou seja, contra uma autoridade de Deus. Mas aí eu vejo hoje, irmãos, a falta de deferência, de reverência para com Deus, e a falta de deferência para com os líderes. Aí acha que não está atingindo Deus, transgrediu. Por quê? Porque tocou de quem não era para tocar, porque falou de quem não era para falar, porque acusou quem não era para acusar. Hoje isso está normal, né? Mas vocês acreditam que não vai ter cobrança? Se Paulo vocês me perdoem, porque eu
não ajo desse jeito não. Isso não é coisa minha não, é porque eu não sabia que ele era autoridade. Senão eu respeitaria ele. Eu teria total respeito por ele. Porque foi Deus que colocou ele como autoridade. Mas hoje as pessoas metem o pau nos líderes, falam mal dos pastores, criticam, zombam, sai da igreja, sai falando mal. Bom, é bom você saber que pelas tuas palavras você vai ser condenado, e pelas tuas palavras você vai ser justificado. Quando você lança uma palavra contra uma autoridade de Deus, você está buscando para si julgamento. E o interessante é que a maioria das pessoas que lançam palavra contra líderes esquecem que tem que pedir perdão. Aí que tá. Mas, né? Hoje é normal meter o pau, falar mal. Alguém lê 2 Samuel capítulo 16, versículo 5. Samuel. Chegando o rei Davi a Paulinho, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando, lê? E atirava pedra contra Davi, contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes, e a sua direita e a sua esquerda. Amém. Simei, que era da casa de Saul, Davi estava saindo de Jerusalém, porque Absalão havia usurpado o seu trono. Simei achou por direito amaldiçoar Davi, meter pedra nele e amaldiçoar ele. Homem de sangue, foi Deus que te tirou do trono, e pai, pedrada, né? Abiatar, filho de Zuria, que era general de Davi, falou: quem é esse cão morto para amaldiçoar o rei? Vou arrancar a cabeça dele agora. Davi falou: não vai fazer isso não. Você não vai fazer isso, porque se foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Se foi Deus que mandou ele fazer isso, que a maldição dele se torne em benefício para a minha vida. Mas Davi, quando vai entregar o trono para o seu filho Salomão, ele lembra Salomão de Simei. Fala: ó, Salomão, lembra de Simei que me amaldiçoou, lançou pedra em mim? Esse cabra é assim, assim, assim. Você deixa ele em Jerusalém. Se ele vacilar, você passa a espada na cabeça dele. E assim Salomão fez. Um belo dia Simei desobedeceu e saiu de Jerusalém. Quando ele saiu, Salomão mandou matar ele na hora. O julgamento veio. Por quê? Havia amaldiçoado uma autoridade de Deus. Você quer reverenciar o teu Deus, ter respeito por ele? Respeite tudo o que ele determinou debaixo do sol e sobre a terra. Respeite tudo, irmãos, tudo. É por isso que Paulo fala assim: em tudo dai graça. É mais fácil nós darmos graças a Deus do que a gente achar que nós estamos certos, podemos falar e apontar. E aí nós somos pegos no erro. E a reverência para com Deus é esse ato de nós respeitarmos tudo, um todo de Deus. Para mim encerrar, o ato de orar. Você sabia que o maior ato de reverência para com Deus é como nós nos colocamos diante dele para falar com ele? Não
Não vou pedir para ler não, só vou falar, se anota aí, depois você lê em casa. Efésios 3,14 diz que Paulo, ele se colocou de joelhos para falar com Deus em prol do povo. Lucas capítulo 22, 41, Jesus no Getsemane, Jesus se coloca de joelhos para falar com Deus. Atos capítulo 20, versículo 26, Paulo, depois de todo acontecido com Eutico e Paulo falando com os irmãos ali, Paulo diz o que iria acontecer com ele, porque ele iria voltar para Jerusalém, e os irmãos choram com ele, e Paulo se coloca de joelhos para falar com Deus. Segundo Reis capítulo 20, versículo 2, o rei Ezequias está enfermo e recebe a notícia que era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Ezequias enfermo, ele deitado, porque ele não tinha condições de levantar, ele se vira em direção à parede e fala com Deus, e Deus responde a sua oração. Qual é a melhor forma de falar com Deus? Com reverência. Qual o maior ato de reverência? Se prostrar. O ato de se prostrar diante de Deus. Você quer que Deus se sinta reverenciado por você? Se prostre diante de Deus. Dobre os seus joelhos. Por que eu falei de Ezequias? Ezequias estava enfermo. Tem pessoas que têm enfermidade, e Deus conhece a enfermidade dela, e da forma que ela se colocar na presença de Deus, com reverência, Deus vai ouvi-la. Vocês estão me entendendo? Agora, quando você não sofre nenhum tipo de enfermidade, quando você não tem nada que te impede de você se prostrar diante de Deus, você demonstra que não tem nenhum respeito para com Ele. Que nós possamos entender que nós precisamos ter total reverência, respeito profundo para com o nosso Deus. Porque se nós fizermos isso, irmãos, aqui nesta igreja, o que aconteceu domingo e que está acontecendo alguns dias, Deus derrama uma gotinha aqui, uma gotinha ali, uma gotinha aqui, uma gotinha